Bom dia, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Hoje, domingo, rogate. Rogate é orar. É rogar a Deus, pedir em humildade e insistência. Deus quer que roguemos a Ele, expressemos nossos sentimentos através da oração. E bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nos diz o salmista. Bendigamos e oremos a Deus hoje em culto e em todos os dias de nossas vidas. Mais uma vez, que bom estar com você nessa oportunidade de louvarmos, ouvirmos, agradecermos também ao nosso Deus por tudo que tem feito na vida de cada um de nós. Que tenhamos todos nós uma excelente celebração. E agora vamos ouvir a primeira canção, que é Com Gratidão. Com gratidão, aqui estamos. Estamos a celebrar culto em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, assim nos diz o salmista: de onde virá o socorro? O nosso socorro, o meu socorro, vem de Deus que fez o céu e a terra. Assim é Deus. Ele vem ao nosso encontro para auxiliar, para socorrer. E em Jesus, de forma concreta, Ele vem a nós, o Deus conosco. E nos promete auxílio, nos promete companhia do seu Espírito. Deste Deus poderoso e presente, a palavra nos testifica. Assim trago a leitura do Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 a 21. Jesus diz: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito porque não o pode ver, nem conhecer. Mas vocês o conhecem porque Ele está com vocês e viverá com vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou com vocês.
A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Assim convido, irmãos e irmãs, para um momento de oração. Oremos. Deus da graça e do amor, nós te louvamos e engrandecemos, porque tu és um pai e uma mãe de amor. Obrigada por tua santa palavra, que ela caia em nossos corações e mentes e nos transforme para um viver conforme teus ensinamentos. Obrigada por nos acompanhar em nossas vidas, com tua proteção e misericórdia. Em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, é que nós oramos. Amém. Ouçamos o canto Bendirei ao Senhor. A prédica para esse domingo Rogate, ela vem de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13 até o versículo 22. E esse texto bíblico nos diz o seguinte: se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal? Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês como seguidores de Cristo ficarão envergonhados. Porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito. E no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvos pela água. Aquela água representava o batismo que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está do lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Até aqui a palavra de 1 Pedro. Inicio com você dizendo o seguinte:
obedecendo a Cristo, provamos que o amamos. Assim, temos a certeza que somente as águas do batismo salvarão a humanidade. E uma palavra bíblica que vem corroborar com o que eu estou afirmando agora é a palavra que nos diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Palavra do Evangelho de Marcos 16:16. A pergunta pessoal mais importante em todo esse tempo de pandemia, com certeza é: o que podemos fazer, eu e você, em tempos difíceis? Esta pergunta tem respostas e consequências ilimitadas no nosso dia a dia. Temos aqui também um problema teológico. Temos pessoas, e com certeza você conhece alguém que faz isso e pensa assim, que creem que somente o batismo traz a salvação por si só, sem nada de minha parte. O que teologicamente é correto. Porém, temos uma vírgula, mas que as pessoas não compreendem o conceito de viver a fé no mundo secular em que nós vivemos, onde nós colocamos os nossos pés, e também independente do nosso mundo religioso, onde vivemos a nossa espiritualidade e a nossa relação com Deus. Como cristãos, há apenas uma resposta sobre o que devemos fazer em tempos difíceis. Daqui a pouco eu digo e afirmo a vocês o que é. Mas, nesses tempos, normalmente nós vemos e ouvimos, e com certeza você também já viu e ouviu, pessoas que confiam e dizem que confiam em Deus e por isso, somente isso já é necessário e suficiente em sua vida. Por isso elas saem à rua, porque confiam na proteção de Deus. E essas pessoas dizem assim: eu tenho a minha fé e ela é mais importante que máscara, que álcool gel e que isolamento social. Essas pessoas também afirmam: estou pronto para morrer e quando Jesus me chamar, é a minha hora. Me entrego nas mãos de Jesus e esta confiança me basta na relação com a minha vida e na finalidade da minha morte. Ou temos também um outro tipo de pessoas. Temos aquelas que não estão prontas a enfrentar a realidade, motivadas muitas vezes por sua falta de fé. E como nós podemos reconhecer pessoas assim? São aquelas pessoas que não confiam em ninguém, são aquelas pessoas que são extremamente desconfiadas, têm medo de encontros sociais, veem nos outros potenciais inimigos, pois podem lhe passar a doença, desconfiam de tudo, acreditando somente em si como arma e como escudo para defender a sua sobrevivência. E a obsessão aumenta ainda quando estas pessoas ainda têm algum problema de saúde que a coloca no famoso grupo de risco. O risco iminente, somando-se à sua falta de fé, pressionam a existência dessas pessoas e isso transforma-se em uma caldeira prestes a explodir, muitas vezes em ódio, em raiva, em culpa, em dor e em perda. São pessoas que não compreendem como algo pode atingi-las mesmo diante dos cuidados extremos. Geralmente também são pessoas que culpam Deus pela pandemia porque precisam de um culpado para a sua insegurança e para os seus medos. A sensatez é a palavra-chave de acesso e a senha para acessarmos um novo nível na nossa própria existência. O nível da aceitação responsável. É a nossa única resposta diante da adversidade. Aceitação responsável é a ligação humana que compreende a espiritualidade diante de uma realidade de opressão e culpa em que vivemos. E essa é a realidade do batismo. Sobrepondo-se à finitude da vida de cada um de nós. O batismo ele transforma-se em verbo. E este se faz carne quando a fé se torna o elo entre o medo humano que habita em cada um de nós e a compreensão de que Jesus tudo permite, embora ele conte
com a ação responsável de cada batizado. Diante de tudo o que estamos vivendo, essas transformações rápidas nesses contextos mais diferentes, nos impulsionam a pensar e filosofar sobre a nossa própria existência, a importância de cada um e cada uma de nós, para nós e também para as pessoas que estão ao nosso lado. O que podemos fazer com esta aceitação responsável? Diante das tecnologias, como podemos agir com seriedade e exemplo no momento e no local onde estamos? O texto de hoje nos convida a refletir sobre fazer o que é certo mesmo diante do sofrimento. Sofrer e levar cruzes é comum a mim e também a você. Atualmente, todos estamos carregando cruzes, mas nem isso deve nos impedir de fazer o que é certo. O texto nos afirma: não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como o Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Fé, educação e respeito são as nossas armas diante da pandemia e diante das dores da nossa alma. Somos diariamente castigados com informações que ardem como chibatadas em nós e muitas vezes nos fazem sangrar. Eu tenho um sentimento de tristeza quando pessoas trazem informações de tal maneira como que um pai que xinga e humilha o seu filho até conseguir tirar a primeira lágrima. Assim me sinto diante da leitura de algumas informações sobre a nossa realidade. Querem tirar as nossas lágrimas e querem expor os nossos sentimentos e fazem questão de que expressemos as nossas emoções. Ouço ódio nas palavras de pessoas. Leio textos horríveis de acusações. Sinto perseguição em palavras de pessoas que jamais em uma conversa individual, frente a frente, ouviria isso de determinadas pessoas. Mas nas redes sociais brotam sentimentos de ódio, raiva, capaz de humilhar pessoas e que podem, inclusive, levar à morte. Palavras matam mais do que armas de fogo. Palavras acusam, julgam e sentenciam com rapidez e muitas vezes com insensatez. Porém, ao externar sentimentos e julgamentos, nós estamos lidando com nossas questões existenciais, e isso é difícil a cada um de nós. E aí encontra-se a nossa responsabilidade de fazer isso com sabedoria. Respeito social, respeito individual é necessário neste momento. Mais que nunca devemos aprender a ouvir o outro. É momento de aprender a ouvir a quem não gostamos ou discordamos, para que essas pessoas tenham liberdade junto conosco, sobretudo em Cristo Jesus. Liberdade esta que depende de nós. Não é porque estamos presos dentro de casa que devemos colocar no cárcere público pessoas que, como nós, têm liberdade de manifestação e o direito de nos contrariar. Somente o diálogo com o diferente poderá nos impulsionar para além das fronteiras de nós mesmos. Aceitação responsável é tarefa nossa a partir do apelo feito por Jesus a cada um e a cada uma de nós. Por isso, essa é a terceira via, e ela é possível. A via da aceitação responsável significa estarmos alertas diante dos sinais que vemos, sentimos, ouvimos e tocamos neste mundo, sem perder a esperança e a certeza de que Jesus coloca em nossas mãos a nossa liberdade, acreditando sempre que nós vamos agir com responsabilidade.
Nós devemos ter domínio próprio neste momento e diante das nossas adversidades. Porque não temos respostas para tudo como cristãos, mas devemos ter sim atitudes diante de tudo. Para representar estas atitudes, eu quero lembrar uma história de um homem que estava num parque nacional da África do Sul, com vários animais selvagens ao seu redor, quando ele é surpreendido por uma família de leões. Então ele corre até chegar num precipício e, em desespero, ele se atira naquele precipício e se agarra a uma pequena árvore que está enraizada na parede de pedras. Ele olha para baixo e lá embaixo ele vê algumas hienas que também estavam esperando por ele. Em meio a toda aquela adversidade e dificuldade, ele percebe que ao lado dele, ao lado do galho onde ele estava agarrado, cresceu um pé de morango e ali haviam 2 morangos vermelhos e suculentos. Ele respira fundo diante daquele momento difícil, toma uma das mãos, colhe os morangos e os degusta silenciosamente. Naquele momento de adversidade, e aproveita aqueles 2 morangos. Assim termina a história, nos ensinando que, mesmo diante dos medos de cada um de nós, sempre haverá algo doce e suculento para aproveitarmos e nos deliciarmos. A sequência da história, ela não existe, mas o que acontecerá com aquele homem também depende das nossas atitudes. O importante agora é encontrarmos o nosso morango diante das dificuldades. Aquilo que nos traz conforto, nos traz satisfação e mate a nossa fome e sede de justiça, de amor e de compreensão. Rogo a Jesus que as águas do batismo renovem diariamente as nossas forças, na certeza de que vamos sair desta situação mais fortes, com mais fé, com mais atitudes positivas, com dignidade, com respeito e a igreja ainda mais fortalecida em nossos laços, em nossa responsabilidade como irmãos e como irmãs. Que a paz do nosso Deus esteja com cada um e com cada uma de nós. E agora quero convidar a juntos ouvirmos a canção Creia Sempre. Compartilhamos alguns avisos. Convidamos para a live do culto de oração na quarta-feira às 19h30
E assim motivamos que você nos traga os motivos de oração que você tem, que a sua família, pessoas amigas têm. Também convidamos para o culto dominical às 9 horas, que novamente será por aqui. Lembrando que a nossa secretaria está atendendo normalmente a cada dia da semana. E que nós, pastor Flávio, pastor Milton e eu, estamos à disposição. Podem nos procurar para os momentos de suas vidas. Também compartilhamos com alegria que as mulheres do grupo da Oase Estrelas da Fé confeccionaram e doaram máscaras em tecidos que estão à disposição na nossa secretaria. Tragam alimento não perecível para compor as cestas básicas e leve uma máscara. Assim, uma doação que gera outra doação. Obrigada por sua participação, pois cuidar é um ato de amor. Verdade. E o bem sempre gera mais bem, e ainda a gente vai melhorando a vida ainda mais, não é verdade, Márcia? Verdade. E agora também quero convidar a você a visualizar, você está vendo na tela um QR Code, o qual conduz a um aplicativo, que é o PicPay. A gente pede que você possa baixar também esse aplicativo, cadastrar-se e faça ali a sua oferta para a nossa comunidade. Você sempre vai poder usar o mesmo aplicativo para fazer essas ofertas para os nossos cultos. Hoje, a oferta vai para o trabalho com jovens. Que Deus queira abençoar a você, suas dádivas e também a sua doação com alegria e com gratidão. E agora, nós convidamos também você a termos um momento de oração. Senhor, porque te temos em nosso coração, fica conosco. Fortalece em nós a fé e a esperança na vida, no amor e no viver com justiça como teus seguidores e seguidoras. Ajude-nos nos sermos tuas testemunhas em palavras e atitudes. Senhor, porque te temos em nosso coração, auxilia-nos para que continuemos a te servir com o nosso ser e ter, pois somos gratos por tuas bênçãos e cuidados. Assim agradecemos por todas as pessoas que com fidelidade a ti e seriedade na fé fazem sua contribuição financeira e sustentam com doações a nossa comunidade. Sê tu com elas, com teu amor protetor. Senhor, porque te temos em nosso coração, pedimos pela comunhão nas casas, pelo bem viver em nossas famílias. Que a tua presença seja visível no diálogo, nas conversas, no fortalecimento das relações. Que não haja nenhuma forma de violência, mas sim que a tua paz, que o teu perdão, que o respeito e o amor sejam soberanos em nossas casas. Te agradecemos pelos 46 anos de bênção matrimonial de Humor e Eliane Jung. Deus abençoe e cuide do casal Eliane e Humor com saúde e bem-estar, juntamente com sua família e pessoas amigas. Trazemos gratidão pelos 44 anos de bênção matrimonial de Fred e Iria Warholtz. Deus amado, cuide, ampare e abençoe o casal Iria e Fred junto de seus familiares. Assim como os trouxeste até aqui, sob os teus cuidados. Confiamos-te a vida dos casais e Humor e Eliane, Fred e Iria e da família, em tuas mãos e sob o teu poder. Senhor, porque te temos em nosso coração, olha por nossa nação, que possa haver cuidado e responsabilidade no trato com a vida. Cuida da tua igreja, olha por nossas comunidades nesse tempo que não podemos nos encontrar de forma presencial. Que teu Santo Espírito nos ensine a sermos teus instrumentos em um mundo que tanto precisa ouvir, falar e viver do teu amor, da tua paz e da tua salvação. Que sejamos teus instrumentos de esperança neste tempo delicado. Senhor, porque te temos em nosso coração,
intercedemos pelas pessoas que sofrem. Sofrem por doença, por solidão, por luto e por nossa insensibilidade. Querido Deus, intercedemos pela saúde de Rafael de Sá, que está hospitalizado e requer muitos cuidados. Abençoe e esteja com ele e com a equipe médica na recuperação. Esteja, ó Deus, com a família do Rafael, que esta sinta o teu amparo e cuidado neste momento de angústia. Intercedemos pela recuperação de Aline da Silva, que se encontra hospitalizada. Sê tu, ó Deus, com teu poder, com Aline, com a equipe médica e familiares. Estejas, Deus de misericórdia, com as pessoas que sofrem, fortalecendo-as para que possam continuar suas vidas, com fé e confiança de que tu és o Deus da vida, agora e sempre. Senhor, porque te temos em nosso coração, ajude-nos no caminhar contigo em nossa vida. Que a cada dia busquemos a ti em oração, falemos contigo de nossas tristezas e alegrias. Que em cada manhã nasça mais um dia de doação e amor. Que em cada noite nos encontres vivendo nosso amor de família, de casal, de pai e mãe, de filhos e filhas. Abençoe, fortaleça e proteja a cada um e a cada uma de nós no viver diário. Senhor, porque te temos em nosso coração, que lembremos sempre, ó Deus, do teu amor por nós e que sejamos capazes de agradecer por tudo que nos deste em nossa vida e que nos alegremos por isto. E o mais que temos, em nossos corações e mentes, colocamos em tuas mãos, como Jesus nos pediu e ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E sob as bênçãos de Deus queremos viver. Que o Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Irmãos e irmãs, fiquemos e vivamos sob as bênçãos de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E fiquemos na paz de Cristo até nos vermos. Assim nos despedimos de você e aproveite, vou pedir também para você dar um like aí, né? Aproveite e também compartilhe esse culto, essa mensagem de hoje, para que a gente possa levar essa mensagem para tantos outros lugares, para tantas outras pessoas que também precisam, com certeza, e é um testemunhar a fé, né? E é um testemunhar. É sermos testemunhas de Cristo. E assim, compartilhe também. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. E ouçamos, cuide bem, que nos cuidemos.